O objetivo dos médicos é conscientizar a população sobre a importância de manter um estilo de vida saudável para evitar doenças cardíacas. A maneira como vivemos o nosso dia a dia, segundo os cardiologistas, diz muito sobre a saúde de um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Na alimentação, uma dieta bem balanceada, com pouca gordura, com pouco sal, evitar a ingestão de açúcar, refrigerante, doces. Fazer atividade física 5 vezes na semana, de 30 minutos a 1 hora pelo menos, tá? Ter um sono tranquilo, ser feliz. Que as pessoas cuidem do seu coração, porque eu tenho um problema, mas eu cuido do meu. Pois é, você viu aí, 23% das pessoas que morreram por causa da pandemia tinham problemas cardíacos. A gente vai agora atualizar os números da pandemia aqui no estado do Pará com dados da CESP. A gente começa vendo os números de mortes aqui, olha só, óbitos, 6.573. Aqui é o centro, o número de casos confirmados por meio de exames, 230.449. E o total de recuperados no estado já chega a 214.278. E em virtude da pandemia da Covid-19, a 37ª edição da Corrida do Círio não será realizada este ano. Diante das atuais circunstâncias, a TV Liberal acreditou ser mais prudente garantir a segurança de todos os envolvidos no evento, uma vez que os riscos de reunir cerca de 7.000 pessoas entre atletas, organização e voluntários seriam altos demais. Com a decisão, também foram canceladas a caminhada e a Corridinha do Círio 2020. E veja, a seguir a gente vai voltar a falar da operação da Polícia Federal que investiga contratos do governo do estado na área da saúde e apura a participação do governador Hélder Barbalho no esquema. E dá uma olhada aqui comigo nas imagens ao vivo do trânsito, Doca de Souza Franco bem movimentada agora às 7h25. Voltamos já já. Abaetetuba, terra morena de garotas de valor. Totalmente demais. Últimas semanas. Quem é o pai do filho que Lili está esperando? Germano ou Rafael? Eu sempre quis ser pai. Daqui a pouco... O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve hoje em Carajás, no sudeste do estado. O vice-presidente foi a Carajás participar de uma apresentação sobre mineração sustentável a convite de uma mineradora. Hamilton Mourão sobrevoou a Floresta Nacional de Carajás, o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos e uma das minas de extração de minério de ferro. Mourão voltou a Brasília sem gravar entrevistas. Voltamos a falar da operação da Polícia Federal, que prendeu hoje 11 pessoas e investiga desvios de recursos da saúde aqui no Pará. Entre os suspeitos estão 2 secretários estaduais. Segundo as investigações, os contratos fechados entre o governo e as organizações suspeitas de irregularidades ultrapassam o valor de R$1 bilhão. O pátio da sede da Polícia Federal em Belém estava lotado de viaturas que chegavam a todo momento trazendo mochilas, pastas e sacolas com documentos, além de eletrônicos. Até 3 carros de luxo vieram para cá. Chegaram também pessoas para prestar depoimento. O Superior Tribunal de Justiça expediu 41 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão temporária, sendo que destes 2 são referentes a uma mesma pessoa com 2 CPFs distintos. A Operação SOS foi deflagrada pela Polícia Civil em conjunto com a Controladoria Geral da União e a Polícia Civil do Estado de São Paulo e faz parte de um inquérito que investiga um esquema criminoso na administração pública. No Pará, as investigações são para desarticular uma organização criminosa que teria desviado dinheiro público da saúde entre agosto de 2019 e maio de 2020. Segundo a Polícia Federal, há 12 contratos suspeitos entre o governo do Pará e organizações sociais para a gestão de hospitais públicos, como os hospitais de campanha.
montados para receber pacientes com a Covid-19. Os contratos totalizam mais de 1 bilhão e 280 milhões de reais. 5 cidades paraenses foram alvo das ações, além de Belém, Benevides, Capanema, Salinópolis e Peixe-Boi. Os policiais federais estiveram em empresas e organizações sociais, residências dos investigados, no hospital de campanha no Hangar e em órgãos públicos, como a Secretaria de Estado de Transporte, a Delegacia Geral da Polícia Civil, a Casa Civil e o gabinete do governador do Pará. Foi apreendido também dinheiro em espécie, em real, dólar e euro. Ainda segundo a PF, estão sendo investigados empresários e integrantes da cúpula do governo do estado, incluindo 2 secretários, Parsifal Pontes, ex-secretário da Casa Civil e atual secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, que também é secretário de Comunicação do Pará. E Antônio de Pádua Andrade, secretário estadual de Transportes, ambos presos temporariamente na operação. Até o momento, não há mandados de prisão temporária ou de busca e apreensão contra o governador do Pará, Helder Barbalho, mas ele é considerado um dos principais alvos da investigação. A Operação SOS é um desmembramento da Operação Parabellum, deflagrada em junho deste ano também pela Polícia Federal aqui no Pará, 4 estados e no Distrito Federal, com o objetivo de reunir provas de desvios de recursos públicos e fraudes na compra de respiradores por contratos sem licitação devido à pandemia do novo coronavírus. Na época, empresas privadas e órgãos do governo, como a Secretaria da Fazenda e a de Saúde Pública, também foram alvo do cumprimento de mandados de busca e apreensão. Os respiradores custaram mais de 50 milhões de reais e foram comprados na China. Desse total, metade do pagamento foi feito à empresa vendedora do equipamento de forma antecipada, sendo que os respiradores sofreram grande atraso na entrega, além de serem diferentes do modelo comprado e não serviam para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Segundo o governo, o contrato foi cancelado e o dinheiro devolvido aos cofres públicos. O despacho judicial do Superior Tribunal de Justiça, que determinou os mandados de prisão e de busca e apreensão, revela que a participação do governador Helder Barbalho teria sido fundamental para o êxito do esquema criminoso que desviou dinheiro da área da saúde no estado. A decisão do Superior Tribunal de Justiça aponta que o objetivo das investigações é apurar a participação do governador do estado, Helder Barbalho, em esquema criminoso especializado na fraude de certames licitatórios e no desvio de recursos públicos, o que configuraria, em tese, a prática dos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, corrupção passiva e ativa, peculato e lavagem de dinheiro. Ainda segundo o despacho do STJ, há sinais de possíveis irregularidades na contratação por parte do governo do estado do Pará de organizações sociais para a gestão de unidades hospitalares no contexto da pandemia de Covid-19 e para a instalação e administração de hospitais de campanha. O documento assinado pelo ministro Francisco Falcão, do STJ, diz ainda que verificou-se a existência de indícios de ilicitudes nos contratos firmados entre o governo do Pará e organizações sociais e que as contratações formalizadas entre agosto de 2019 e maio de 2020 ultrapassam a quantia de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O despacho explica ainda como funcionava o esquema e a execução dos contratos. De acordo com a Polícia Federal, após o repasse de verba pelo governo do Pará, as organizações sociais subcontratavam outras empresas pertencentes ao grupo criminoso para prestar serviços nas unidades de saúde. A partir daí, os contratos eram superfaturados ou sequer os serviços eram prestados, o que alimentava um sistema de lavagem de dinheiro. As investigações indicam ainda que o governador do estado, Helder Barbalho, tratava previamente com empresários e com o então chefe da Casa Civil, Parsifal Pontes, sobre os procedimentos licitatórios que supostamente seriam fraudados e superfaturados. Investigações da Polícia Federal indicam que Parsifal era um dos principais responsáveis por estruturar e executar as fraudes nos processos licitatórios do governo do Pará. Ele seria responsável pelo pagamento e conclusão de projetos, ainda que não pertencessem à área de atuação dele. O atual secretário de Transportes, Antônio de Pádua de Deus Andrade, também é suspeito de participar do esquema criminoso. O secretário da CETRANS teria recebido pagamento de propina no valor de mais de R$300 mil de Nicolas Andrich Sontaques Moraes, que seria o operador financeiro da organização criminosa,
um elo entre os médicos, empresários de São Paulo e a alta cúpula do governo do Pará. Outro integrante da cúpula do governo do estado que teve a prisão decretada pelo STJ foi Peter Cassol. Na operação da PF ocorrida em junho, denominada Parabellum, foram apreendidos mais de R$700 mil em dinheiro na casa de Peter Cassol Silveira, ex-secretário adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde do Pará. Peter teria funções importantes no esquema, atuando na montagem e fraude das licitações da CESPA. Segundo as investigações que vieram à tona nesta terça-feira, há indícios de que Hélder Barbalho tem envolvimento nos crimes investigados. As apurações revelam que a participação do governador do Pará seria fundamental para o sucesso do esquema por meio da edição de decretos, o que facilitaria a atuação das organizações sociais em chamamentos públicos e processos licitatórios. Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu mais de $45 mil, €6.685 e quase R$170 mil em dinheiro vivo na casa do homem, que seria o operador do esquema criminoso. Em nota, o governo do estado informou que apoia, abre aspas, como sempre, qualquer investigação que busque a proteção do erário público, fecha aspas. Nós não conseguimos contato com a defesa dos acusados. E morreu hoje a baleia que encalhou no distrito de Boa Vista, no município de Quatipuru, nordeste paraense. O animal de aproximadamente 7,5 metros e que pesava 5 toneladas, estava machucado e não conseguia se mover. Pescadores e moradores do entorno ainda tentaram resgatar a baleia, mas sem sucesso. Pesquisadores do Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos da Amazônia, do Museu Guild, assim como uma equipe do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local. O animal chegou a ser levado para uma área mais profunda, mas não resistiu aos ferimentos, infelizmente. Agora dá uma olhada aqui comigo nos comentários com a hashtag você no JL2 sobre essa Operação SOS. Aqui o Gilvandro. Boa noite, Gilvandro. Espero que essa ação da PF seja dura e firme, pois estamos cansados de ver dinheiro público sendo roubado da saúde, educação e outros benefícios que ajudaria muito em nosso estado. Justiça é o comentário do Gilvandro. O JL2 de hoje fica por aqui.